E aí, visurados, beleza? Então vamos aí para a resolução de mais uma questão do concurso IAGS-BET. Bom, a questão diz assim: qual das alternativas a seguir refere-se a uma classe de amplificadores projetados para operar com sinais digitais ou pulsados? Bom, para quem não viu ainda, lá no nosso Instagram eu deixei um resumo sobre cada amplificador desses daqui. E eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho desse resumo, explicando um pouquinho sobre cada um também, tá bom? Então, ó, o que a gente tem aqui, ó, esse aqui é um amplificador classe A. Quais são as características dele? Ele é um amplificador linear, certo? Ele possui uma baixa distorção, ou seja, o mesmo sinal que entra aqui, ó, ele sai com as mesmas características e amplificado aqui na saída, né? Sem distorção ou com uma baixa distorção. Ele conduz durante todo o ciclo, durante 360 graus. O que significa isso? Ó? Podemos olhar por aqui. Ó. Podemos ver que ele está sempre saturado o tempo todo aqui, ó, por essa corrente de base. Como o VCC está ligado aqui direto, ó, esse transistor ele está sempre trabalhando, ou seja, ele trabalha durante todo o ciclo, durante 360 graus. Por isso, por ele estar trabalhando o tempo todo, ele possui uma menor eficiência em relação a todos os outros. O rendimento dele é isso, se a gente utilizar um capacitor, ele fica em torno de 25%, e se a gente colocasse um transformador no lugar do capacitor, ele renderia aí em torno de 50%. Beleza? Ó, mais uma vez olhando as características dele aqui, ó, o VCC sempre está saturando aqui a base, tá vendo? Aqui a gente tem o nosso sinal de entrada e aqui a gente vai ter o nosso sinal de saída amplificado, certo? Então tá, vamos agora para um resumo do classe B. Eu coloquei aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Certo? Vamos analisar as características dele. Ele é um amplificador linear, ele possui uma alta distorção. Essa alta distorção a gente chama de crossover, quer dizer que ele pega esse sinal aqui, ó, e aqui na saída, na carga, ele causa uma distorção desse sinal. Essa distorção é chamada de crossover. Ele conduz durante meio ciclo. O amplificador classe B, pessoal, ele é basicamente esse cara aqui, certo? E ele conduz apenas durante meio ciclo. Para a gente poder conduzir durante todo o ciclo, utilizamos o que a gente chama aqui de configuração push-pull, que é utilizar dois amplificadores classe B juntos. Seria esse daqui junto com esse outro aqui. Então, por isso que ele conduz somente durante meio ciclo e a gente utiliza dois na configuração push-pull para poder conduzir durante todo o ciclo de 360. Essa é uma característica do amplificador classe B. E ele possui uma maior eficiência, em torno de 78,5%. Podemos observar aqui, ó, que o que satura a base dos nossos transistores é o próprio sinal de áudio que está entrando aqui, ó, tá vendo? Diferente do A, o sinal de VCC não está ligado aqui, ó, diretamente da base. Por isso que ele possui uma maior eficiência, porque eles não estão o tempo todo ligados. Ora conduz um, ora conduz outro. E devido à queda de tensão aqui de 0,7 volts na junção base e emissor, que ocorre aí essa, como é que a gente chama? Essa distorção, né? Esse crossover aqui, justamente por isso. Bom, essas são as características do classe B. Vamos analisar agora o classe AB. AB. A classe AB, ela tem como finalidade juntar o que tem de bom no A com o que tem de bom do B. Ó, continua sendo um amplificador linear, mais uma vez aqui une a vantagem do A, que é ter uma baixa distorção no sinal de saída, com o do B, que é ter uma alta eficiência. O seu rendimento, então, ele vai variar, ó, entre o menor do A e o maior do B. Vai ficar entre 25% e 78%. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que o do A fica em torno de 25% e o do B fica em torno aí de 78,5%. Então, como é o AB, o rendimento vai ficar entre um e entre outro. Bem fácil de decorar, né? Para conduzir durante todo o ciclo, durante 360, ele utiliza dois transistores. Então, toda vez que estiver utilizando dois transistores, a gente já sabe, né? Configuração push-pull. Ele é a junção do B,
ó, utilizando 2 transistores, certo? Com o A. Olha aqui, ó, o sinal VCC aqui sempre saturando a base, tá vendo? Sempre tem a corrente de base aqui, ó. Então, é uma característica do A com uma característica do B, certo? Pode ser que caia para vocês também, né? Perguntando o porquê desses 2 diodos aqui. Esses 2 diodos é justamente para compensar aquela queda de tensão aqui de 0,7 volts, certo? Eles meio que compensam essa queda de tensão. E tudo isso faz com que ele tenha um rendimento aí variando entre um e o outro, né? E ter também uma baixa distorção aqui na saída, ou seja, juntou a qualidade do A com a qualidade do B. Baixa distorção com um rendimento melhor, beleza? Então tá. Agora a gente vai falar do nosso amplificador classe D, que também é a nossa resposta, né? Por quê? Porque ele trabalha aqui, ó, com o módulo PWM, e é sobre justamente isso que está falando a questão, né? Então vamos analisar as características deles, ó. Ele pode ser chamado de amplificador chaveado, certo? Eles trabalham aqui na região de corte e saturação, por isso que dá essa característica de ser chamado de ser chaveado. O que acontece aqui nessa região? Acontece que os nossos transistores aqui, ó, os nossos MOSFETs, diferente dos outros que eles vão ficar um tempo acionado, bastante tempo acionado, ele simplesmente aciona ou não aciona, ele vai funcionar como uma chave. Ou ele vai estar acionado no nível lógico alto, ou ele vai estar desacionado no nível lógico baixo. E isso causa, isso tem como consequência uma baixa dissipação de potência, tá vendo? Então eles vão consumir menos potência. Diferente dos outros que vão estar assim, quase durante todo o ciclo acionado, esse aqui, hora ele é acionado, hora ele não é acionado. Por isso aqui que eles dissipam menos potência. E por isso também que a sua eficiência é maior entre eles, fica aqui entre 90% e pode chegar até 100%. Ele utiliza aqui um módulo PWM. Bom, vou explicar para vocês agora essa imagem aqui embaixo. A gente tem aqui, ó, o sinal de entrada, certo? E esse modulador PWM ele faz uma convolução, ele faz uma multiplicação com esse sinal de áudio aqui, de baixa frequência, com essa onda triangular de alta frequência. Essa multiplicação, essa convolução entre esses dois sinais, geram esse sinal que a gente está vendo bem aqui, ó, que é nada mais do que o nosso pulso PWM, certo? Esse pulso PWM vai entrar aqui em um circuito que a gente chama de condicionador. Esse circuito, ele condiciona esse sinal digital aqui para ele ter a amplitude correta, a amplitude que o MOSFET, que o nosso transistor, precisa para poder conduzir ou não conduzir. Ou seja, o que ele faz? Ele condiciona esse sinal aqui para poder, assim, então, acionar os nossos MOSFETs, os nossos transistores. O sinal aqui chegando no transistor, ele é amplificado, ó, podemos observar aqui, ó, na própria imagem, uma amplitude menor e aqui uma amplitude maior, né, desse sinal. Ele amplifica esse sinal e depois esse sinal vai passar aqui, ó, por um filtro, que é um filtro passa baixa, que vai eliminar essa alta frequência e deixar apenas o nosso sinal de áudio aqui. Correto? Então, esse daí, galera, é um breve resumo aí dos amplificadores classe D. Decorem isso, entendam essa explicação aqui, que eu tenho certeza que qualquer questão relacionada a isso que cair, vocês vão acertar. Beleza? Então é isso aí e valeu!